Jamais fale isso para o seu filho com TDAH. E, na verdade, para nenhum filho, absolutamente. Você já se perguntou se algumas coisas que, de repente, você diz sem querer podem, de uma forma ou de outra, estar prejudicando o seu filho? E se eu te dissesse que algumas palavras equivocadas podem, sim, impactar negativamente o desenvolvimento da segurança e da autoestima dele? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos explorar algumas frases que você jamais deve dizer para o seu filho e algumas que você pode dizer e o que você deve de fato falar para o seu filho para melhorar alguns sintomas do TDAH, beleza? Meu nome é Fabrício Nogueira, eu sou professor e terapeuta familiar e ajudo pais com filhos com TDAH e pais, às vezes, com TDAH, né, a diminuírem os sintomas do TDAH nos seus filhos. Então, aproveita, já se inscreve aqui no canal, curte lá, bonitinho, espalhe, encaminha para todos os seus amigos e vamos começar falando sobre essa temática maravilhosa. Muito bem. Jamais fale isso para o seu filho com TDAH. Vamos entender algumas coisas? Olha, o poder das palavras, isso é muito importante a gente entender. Existem duas coisas que são muito poderosas na vida, né, dos pais ou da família e que interferem muito fortemente na vida das crianças. Palavras e gestos. Sobretudo porque a criança, desde o 0 até os 12 anos de idade, ela vai ser formada por isso, por aquilo que você diz, por como você se comporta, por aquilo que você faz. Existem palavras que são do bem e do mal, e elas todas têm muito poder, sobretudo quando elas vêm dos pais, dos avós, das pessoas que são maiores que as crianças. Vamos entender que frases podem ser do bem e que frases podem ser do mal. Então, quando eu olho para o meu filho e digo, nossa, meu filho, você é muito inteligente, você é a coisa mais gostosa da mamãe, né? Você é único, insubstituível, eu nunca vou gostar de ninguém como eu gosto de você, como eu gosto da sua irmã, como eu gosto do seu irmão. São frases de poder, são frases que elevam a autoestima. Mas da mesma forma, às vezes em momentos de raiva, a gente acaba soltando coisas que a gente não percebe, mas que podem ficar impregnadas dentro da criança e destruir como bombas a autoestima e a segurança deles. Vamos lá? Que frases você jamais, ou que contexto jamais você deve utilizar com seu filho? Tipo, fazer comparações. As comparações, elas são terríveis. Nossa, mas por que você não é como o seu coleguinha? Por que você não é como o seu irmão? Por que você não é bonzinho? Por que você não é obediente? Essas frases, elas podem gerar uma sensação de insuficiência, porque o filho necessariamente precisa sentir-se reconhecido. Então, são frases que geram dor, porque não geram reconhecimento, como se dissesse, ele é melhor do que eu, ela gosta mais dele do que de mim. Então, tira a sensação de pertencimento. E é claro que com isso, ele vai precisar colocar, mesmo que instintivamente, inconscientemente, muita energia para fazer muitas coisas, para sentir-se à altura daquele outro coleguinha, para sentir-se igual ao outro. Já viu aquela criança que quando percebe que nasceu o irmãozinho e que a mãe está dando mais atenção para o irmãozinho, ele regride? Ele começa a ter comportamentos infantis. Por quê? Gente, é o mesmo processo. Eu vou tentar ser igual ao outro porque o outro está, por meio daqueles comportamentos, daquelas ações, recebendo mais atenção, mais reconhecimento, mais olhares da minha mãe e do meu pai do que eu. Então, não existe esse negócio de frases não fazerem efeito. Sempre elas vão gerar efeito para que, de repente, o seu filho comece a querer performar mais. Só que, às vezes, ele não tem a capacidade de fazer isso. Então, se ele tentar, olha, veja bem, se ele tentar ser melhor, se ele tentar ser melhor, se ele tentar ser melhor e der certo, maravilha, ele vai estar incorporando um comportamento.
Mas se ele tentar e não conseguir receber esse reconhecimento da parte dos seus pais, sempre aquela coisa, mas podia ser melhor, mas você não faz mais do que sua obrigação, mas você ainda deveria mais, mas sabe, nunca consegue chegar onde você gostaria, nunca seus pais te reconhecem, sempre é o dever. Isso pode gerar nela uma sensação de impotência e de incapacidade, de modo que ela vai dizer para si mesma: nossa, eu já tentei de tudo, eu já não tenho mais o que fazer para satisfazer minha mãe. Sempre está ruim. Isso pode gerar consequências muito ruins. Uma delas pode ser que o corpo dessa criança, né, coloque tanta energia, tanto esforço, né, precisa de tanta coisa que vai gerar muita fome, uma fome de doces, uma fome de coisas muito calóricas para dar mais energia. Essa criança pode desenvolver diabetes. Essa criança também pode colocar tanta energia no seu corpo que ela pode desenvolver, inclusive numa fase um pouco posterior, um problema que a gente sabe que as pessoas têm e que é de fundo e de caráter emocional, chamado fibromialgia, que é o quê? Muita energia para fazer, para dar conta, para performar, para estar à altura. E às vezes ela já tem, sei lá, 15, 20, 30 anos, nem sabe mais por que ela tem aquilo. E aquilo pode estar ligado lá atrás a esta sensação de insuficiência. Nada que eu faço tá bom. Nada que eu faço é suficiente. Olha que interessante. Vamos acompanhar outras frases que podem gerar esses mesmos efeitos. Nossa, você não tem jeito, você não tem solução, você nunca vai dar certo. Nossa, meu filho, você nunca vai dar. O que vai ser de você nessa vida? Ah, meu Deus, né? Você nunca vai dar conta. Nossa, a sensação de incapacidade é tão forte que isso vai ativar uma necessidade de fazer. Só que essa necessidade de fazer, para uma criança, ela é sempre sem rumo. Ela pode conseguir e ela pode não conseguir, né? Você só me traz problema. Você só me atrapalha. Nossa, você é um entojo. Ai, meu Deus, maldito dia que eu fui te ter. Até quando você vai ser assim? Você não faz nada direito. Nunca devia ter tido você. Nossa, você é um peso para mim. Eu tô cansada. Olha, mães falam muito isso e elas não percebem o quanto inconscientemente isso gera uma sensação, né, ruim para os filhos. Nossa, eu tô cansada, eu tô exausta, eu já não aguento mais. Né? Se vocês continuarem assim, eu vou embora, vocês não vão me ver nunca mais, às vezes. E eu tenho muita compaixão pela mãe, que às vezes se vê numa situação muito crítica. Só que o que acontece? Essas frases vão gerando na criança esse problema. E se ela de uma forma ou de outra se culpar por isso, e se ela de uma forma ou de outra se sentir muito mal com isso, e tentar melhorar, mas não conseguir, sobretudo porque o TDAH também atrapalha, essa criança pode desenvolver algo que a gente chama de anedonia. O que é anedonia, Fabrício? É a tentativa consecutiva, gradual, de tentar acertar e não conseguir, e o corpo começar a sentir uma sensação de impotência. E se eu não dou conta de ser melhor, o corpo começa a tirar energia. É o processo oposto desse aqui. Aqui ela já começa a tirar energia. E à medida que vai tirando energia, vai gerando tristeza, vai gerando falta de motivação, vai gerando falta de concentração, falta de alegria, falta de uma série de coisas. Isso pode ser desenvolvido na infância ou pode ser desenvolvido já na adolescência, quando a criança começa a ter muitas crises e a sensação de não fazer nada direito. Olha que interessante. Isso interfere muito na questão dos estudos, interfere muito na questão do comportamento. Inclusive, se eu sinto que eu nunca vou ser especial para minha mãe, eu posso começar a buscar outras pessoas que sejam diferentes da minha mãe, do meu pai. Por isso que muitas vezes essas crianças, quando viram jovens, podem procurar pessoas que sejam o oposto dos seus pais, porque ela também não se sente digna dos pais. Olha que interessante o que eu vou falar aqui. Então, olha só,
essas frases, junto com gestos e comportamentos da mãe que está sempre bufando, eu não aguento mais você, ou então que está com o corpo sempre de uma forma negativa, o rosto sempre insatisfeito com o filho, sempre demonstrando insatisfação, falta de alegria, falta de uma série de coisas. Essas frases e esses comportamentos, eles são fontes de dor para a criança. E dor é o oposto do reconhecimento. A gente precisa entender que reconhecimento é a coisa que nós, enquanto homo sapiens, mais precisamos dos pais. É o que gera prazer. O que gera prazer é sentir que o meu pai e minha mãe olham para mim e reconhecem que eu sou filho deles, que eu sou especial, que eu sou importante, que eu sou capaz, que eu dou conta, né, que eu sou único e que me amam e me acolhem e me aceitam como eu sou. Quando isso não acontece, vai haver um processo de dor, que nesses casos ele se apresenta como uma sensação de rejeição. Minha mãe não gosta de mim. Minha mãe não me acha capaz, minha mãe não confia em mim. Minha mãe gosta mais do outro do que de mim. Minha mãe acha que eu deveria ser assim. Então ela não. Então, olha, essa rejeição, ela vem acompanhada de uma sensação de ausência de valor muito forte. Olha aqui, ó. Ausência de valor. Então, a criança começa a sentir que ela não serve para nada, que ela não presta para nada, de que a vida dela realmente é um entojo, é desagradável, é ruim. Isso pode ser muito ruim no processo de depressão também. Então, muitas pessoas, inclusive, nesse processo que eu estou explicando para vocês, podem no futuro desenvolver um problema autoimune. O que significa um problema ou uma doença autoimune, Fabrício? Significa exatamente uma sensação sobre si de baixo valor. Por quê? Porque, sabe, eu não me sinto suficiente, eu não me sinto capaz, eu não sinto que eu sou suficientemente importante, eu deveria ser diferente, eu passo uma vida inteira tentando ser diferente, porque eu nunca consigo agradar, eu nunca estou à altura. Então ela começa a ter um auto-ataque, como se dissesse, eu não presto, eu não devia ter nascido, eu não sou importante, eu não valho nada. Eu sei que são palavras muito fortes, mas eu preciso entender, você precisa entender o quanto uma série dessas frases, elas podem ter um impacto emocional muito negativo e interferir, inclusive, em muitas doenças e problemas no nosso corpo, na nossa mente, no futuro, que às vezes a maioria das pessoas não entende de onde vem. Elas vêm de tudo isso. Então, veja bem, nós estamos aqui nesse mundo sempre em busca de sobrevivência e sentir-nos protegidos. Então são os pais que precisam gerar todo esse movimento. E esse movimento aqui, ele é o oposto. Ele acaba levando a criança para baixo, né? E muitas vezes a criança não tem coragem de falar, ela até diz da forma que ela consegue dizer, você não gosta de mim, você isso, minha mãe não é orgulhosa de mim, minha mãe não me sente importante, se eu deixasse de existir seria muito melhor para ela. E com a vida e com os movimentos da vida, isso vai me levando para um estado. Aí você me pergunta, mas Fabrício, então o que eu posso fazer, né, para que algumas dessas coisas fiquem melhores? Porque, né, eu percebo que eu fiz algumas dessas coisas. Então, se você consegue reconhecer que você tomou algumas dessas atitudes, que você fez algumas dessas coisas, eu não quero que você sinta culpa nesse momento. O momento não é de sentir culpa, ok? O momento não é de sentir culpa. O momento é de você ter ações. Ações. Mas que tipo de ações, né? Então, se você reconhece que algumas dessas coisas aconteceram na sua vida, que seu filho acabou indo por essa direção, eu consegui reunir, ok? Reunir, depois de anos de formação, depois de anos de atendimento clínico, de consultório, de muitos resultados positivos e práticos na vida de pais e de filhos com TDAH, eu consegui reunir uma série de técnicas e de formações num curso que eu chamo de Guia Prático do TDAH Infantil e Adolescente, que é exatamente o quê? São técnicas que conseguem te levar a um processo que eu chamo de ações
de inversão de comportamento. Ó, eu fiz isso, então agora eu quero te ensinar a reverter isso de modo que dia após dia o seu filho vá sentindo a sua mudança, vá sentindo uma transformação lá dentro e você vai aprender o que fazer e o que não fazer de modo que os seus resultados e os resultados no TDAH do seu filho mudem da água pro vinho, tá certo? Essa metodologia que eu desenvolvi, ela vem de anos de prática e eu desejo muito que você consiga realmente agir, você, mãe e pai, na vida do seu filho, contornando toda essa situação. Então, clica aqui no link, ok? E junte-se a uma comunidade imensa, maravilhosa de pais e de mães que estão tendo resultados incríveis na vida dos seus filhos. Te encontro lá. Me conta, mamãe e papai, qual tem sido o seu maior desafio ao lidar com o TDAH do seu filho, né? Eu quero que você deixe aqui nos seus comentários qual tem sido o seu maior desafio e quero saber como essas dicas impactam aqui dentro de você, se isso tudo faz sentido. Agora, se você quiser realmente aprofundar todo esse conhecimento que eu trouxe aqui para você, tendo mais técnicas e um guia completo onde você pode, na sua casa, no seu lar, no seu dia a dia, no seu trabalho, aprender como melhorar não só o seu jeito de ser, mas ter ações que impactam positivamente a vida do seu filho, eu te convido a acessar esse meu guia prático do TDAH infantil e adolescente, onde você pode aprender todas essas técnicas e estratégias para realmente transformar da água para o vinho, você, mamãe e papai, os seus comportamentos e isso reverberar nos comportamentos práticos do seu filho. Porque às vezes você nem está entendendo porque ele não está conseguindo ter atenção. Você não está conseguindo entender por que ele está te peitando, está te enfrentando, ou porque ele precisa agir de uma forma tão agressiva com algumas pessoas. E lá eu vou te ajudar a entender todos esses processos e juntamente ter ações práticas. Então, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal, tá certo? Curtir o vídeo, compartilhar. E se você quer fazer parte dessa turma, eu te encontro lá no meu curso do Guia Prático Infantil e Adolescente. Até lá!